Então, pessoal, estamos aqui na Biblioteca Pública Pelotense para falar com a nossa amiga e companheira Junelise Martino, que nada mais é do que uma escritora, poetisa, digamos assim, né? Tem de tudo um pouco. E ela vai contar um pouco para a gente aqui no nosso site Quindim Cultural, um pouco da trajetória dela desde Belo Horizonte, que ela é mineira de Belo Horizonte, até a chegada em Pelotas em 2011. E nesse tempo que ela está aqui em Pelotas, ela vai contar um pouco para nós sobre a trajetória dela aqui já na cidade de Pelotas. Seja bem-vindo então, Junelise. Obrigada. Fábio, eu não me considero uma escritora, não sou mesmo, assim. Mas tem um flerte, digamos assim. Claro, a gente arrisca, né? Sim, Arriscar sim. é bom, né? E a gente arrisca, a partir do momento que a gente é leitor, né? A gente se Sim. aproxima muito desse lugar da escrita, né? Com certeza. E eu, de fato, já arrisquei algumas coisas, né? Sim. E esse movimento da literatura com a culinária, né? Ele vem a partir da Faculdade de Letras. Dentro da Faculdade de Letras, eu me formei em licenciatura, né? Eu sou educadora, na verdade. Na UFMG, lá? Eu formei na UFMG. Ah, que interessante. Letras, e aí pedi continuidade de estudos e fiz um bacharelado. E durante o bacharelado eu editei um livro, né? Que é esse livro, Memória Culinária, Coisa de Vó, que em setembro desse ano fez, na verdade, 10 anos de edição. Nossa, né? que bacana. Eu bacana. lancei em 2005, lá em Belo Horizonte, na Faculdade de Letras, e depois fiz um outro lançamento também, em outro lugar, e assim eu fui difundindo essa ideia do Memória Culinária Coisa de Vó, de onde vem mais adiante depois o Coisa de Vó, né? Que é essa marca que antes eu tinha em Belo Horizonte com o artesanato, porque eu sempre fui artesã junto com tudo isso, né? Sempre trabalhei com as mãos. Com a união das artes, né? Que tu sempre conseguiste unir as artes numa só, que não ficasse isolada, mesmo que tu goste de literatura, de culinária e de artesanato, mas as três se juntaram de uma maneira, né, muito interessante. Sim, e se juntaram nesse livro, né? Porque é um livro artesanal, uma edição independente, então eu fazia toda a montagem do livro e só saía para fazer a capa dura, a encadernação, mas toda a montagem, a costura, porque tem umas costuras de ervas, tem um tempero, é um livro que pode ser cheirado, né? E que foi uma homenagem, na verdade, às minhas duas avós, né? A quem eu tenho muito apreço e com quem eu convivi muito, e que carrego no nome o nome das duas, né? A junção, o meu nome, Junelise, na verdade, é a junção do nome das minhas duas avós, que minha mãe juntou e fez um nome, né? E a partir de Juraci e Elisa, fez a mistura das Legal, né? minhas Interessante, duas avós. é diferente, não é muito comum, mas uma mistura assim que geralmente as pessoas não se dão conta, mas é uma homenagem que geralmente se faziam, né? Sim, em Minas a gente tem muito isso, assim, eu não sei como é aqui no Sul, mas em Minas a gente tem muito essa mania de seguir carregando os nomes assim dos antepassados para os novos. Da minha família tem muitos, assim, vários. Muitos dois nomes, eu tenho um primo até que vive aqui em Pelotas também, que é Jaime Pedro, meu tio Euclides César, tem sempre dois nomes e sempre uma homenagem para alguém. Mas enfim, e aí a partir desse livro, Memória Culinária Coisa de Vó, que veio então essa junção que eu de fato concretizei essa mistura, né, de literatura, de artesanato, de outras artes e aí a culinária. Quando vim para Pelotas, nessa mudança para cá, há pouco menos de 5 anos, eu resolvi então engrenar um pouco mais nesse lugar que eu já estava pisando aí um pouco mais também desde 2009. Eu fiz um trabalho a partir do livro, juntando também o design do artesanato, e aí fiz um mini herbário, fiz umas receitinhas enroladas, datilografadas, também puxando um pouco esse trabalho com a minha avó, que era datilógrafa, e o trabalho seguia homenageando as vovós. E segue sempre, né? E aí, então, eu venho trazendo, e o Coisa de Vó aqui, então, ficou sendo essa marca da culinária, né? Eu fiz um pouco mais, tem a editora, que é a minha editora Coisa de Vó, e tem a culinária, que são os bolinhos, né? Os bolinhos integrais, para esse público estudantil, né? E continuo atendendo, sigo fazendo, vou para a cozinha, gosto muito de cozinha, a culinária está na minha vida um pouco por esse prazer que eu tenho mesmo com a culinária. E me arrisco, e estou me arriscando agora, na 43ª Feira do Livro, agora em Pelotas, com o grupo de pesquisa Lugares Livro,
que é coordenado pela professora Helene Sá, e lá da UFPEL, e é um grupo bem bacana de pesquisa de livro de artista e livro objeto. Eu estou com eles já há algum tempo e agora a gente vai fazer então o nosso terceiro trabalho em exposição. E eu vou fazer o que eu estou nomeando, né, agora, de uma performance cênico-litero-culinária. Eu vou, na verdade, trabalhar com a literatura. Muito interessante culinária. essa miscelânea cultural que se transforma, que acaba sendo única, que pode casar com várias, mas que se torna uma só, né? É muito bacana isso aí. Eu também já me arrisquei um pouquinho no teatro com o meu companheiro, né, o Daniel Furtado, que é professor aqui também na UFPEL. E então ele está me auxiliando nesse trabalho. Nesse jogo cênico e de expressão corporal. Sim. Então vai ser um novo desafio para mim, bem grande. E a gente está com essa proposta esse ano da Lugares Livro, é uma espacialização dos livros de artista. Então ela vai estar na praça, em torno da praça, né, nos casarões. A gente vai ter a exposição dos livros do grupo e também quem se propôs a espacializar. Então eu estou com esse guia que eu chamo de Pequeno Guia para Jovens Cozinheiros de Geleias, que na verdade foi um texto que foi escrito durante a dissertação de mestrado, que foi o ano passado, né, que eu defendi esse ano em maio, mas que eu fiz esse texto justo quando a gente começou a conversar sobre essa questão da escrita, né, por eu não me considerar de fato uma escritora, porque ainda me arrisco muito pouco e pouquíssima coisa de fato feita. Mas nessa tentativa de escrever para a dissertação, de estudar, escrever, e aí tem hora que não precisa. Isso aí te estimulou de alguma forma, então? Sim. Mas e aí o que eu fiz? Me estimulou, mas eu corri. Né? Foi uma correria, literalmente. Eu corri e fui para a cozinha, né? E eu falei, eu vou fazer uma geleia, não quero mais escrever, estou cansada de escrever, e essa escrita aqui não sai. E enfim, fui fazer uma geleia. De fato, fui para a cozinha, fiz uma geleia de pimentas. E a partir dessa ação, eu então criei o guia, que na época era um trabalho com outra professora, que era Renata Requião, propunha um mapa poético das nossas produções. Então eu estava localizando essa minha produção, que sempre transitou entre o escritório e a cozinha, né? Eu estava sempre lendo, estudando, escrevendo e também cozinhando, né? E sempre fiquei meio dividida aí. Então agora eu estou espacializando esse livro, esse pequeno guia, e vou fazer essa performance, quer dizer, a espacialização vai se chamar Ação de Cozinhar o Tempo, que é geleia viçosa de pimentas, que é o nome que eu dei para a geleia, né? Sim. E a performance se chama Geleia de Tempos, que é essa mistura desse tempo da leitura, o tempo da ação ali de cozer, e outros tempos que vão, e aí vou deixar para o companheiro aí, o leitor do Quintim Cultural acompanhar para ver mesmo. E Sim. Se eu não me engano, a gente marcou para dias 10 e 11 de novembro a apresentação, vai ser na cozinha do Casarão 6, ali no Casarão que legal. Lá da praça, que é um casarão maravilhoso, Sim. né? Vale a pena a visita, conhecer. Dá aquela sensação de nostalgia de como se cozinhava no século XIX, então, no século XX. É uma responsa danada cozinhar naquela cozinha. Mas é bom, o desafio é bom. Então, Conta para nós então, Ju, sobre a ideia de criar um espaço de literatura no rádio, Radiola Literária, feito na Rádio Com já faz alguns anos, primeiro no Navegando com a nossa amiga Ediane Oliveira, depois agora com a Lili no Manhã Cultural. Conta um pouquinho para nós, por favor. Mesmo. O Radiola também é uma gostosura assim, de fazer, né? Na verdade, o Radiola surgiu de um desejo de leitura, assim, né? De compartilhar a leitura. Né? A literatura que me dá prazer de leitura, eu queria compartilhar, né? Eu conversei com a Didi, então, na época, com a Ediane, que fazia o Navegando, e era à tarde, e propus para ela, então, isso, que seriam 30 minutos de leitura intercalados de canção. E a Ediane topou, então, nas segundas-feiras eu fazia de 5 às 5h30, né? O Radiola Literária, que tem também esse propósito de trazer, na verdade, literatura do século XX, né? Não muito pisando no século XXI, não, contemporâneos, não, mas buscando mais os clássicos, tal. Sim. Porque eu acho que a gente precisa muito beber nessas fontes, né? Eu acho Com que certeza. todo bom escritor bebe um pouco por aí, né?
e a gente precisa... Se abastece dos clássicos, não tem como Sim, fugir, né? sim, sim. Exatamente. Então, Radiola foi um pouco por aí. O próprio nome dele já tem esse lugar um pouquinho do passado, né? E aí, esse ano, aí, durante o mestrado, eu fiquei realmente afastada dessas produções. E agora voltei com a Lili, que está com Manhã Cultural na Rádio Com, né? E está fazendo um programa super bacana também, trazendo todas as atividades culturais da cidade. E na segunda-feira, particularmente, ela está trabalhando com música africana. Isso. Então, eu estou trazendo também literatura africana. Eu vi esses dias vocês comentando, tu Uhum. comentaste dele, leste alguns trechos do Mia Couto, né, de alguns, Isso. que é um escritor lá da África genial, Fantástico, né? né? Ele é moçambicano, Isso. maravilhoso, é fantástico. E é muito, 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 muito bom. E semana passada o Onchak, que é outro também, Sim, que sim. é angolano. Muito, muito bom. Não, a literatura africana na Angola, em Moçambique, em outros países, até na África do Sul, é muito rica, né? Pelo que eu tenho pesquisado, assim, a gente às vezes não se dá conta da riqueza que lá tem. Até porque nós trouxemos essa questão cultural lá desde o início, né? E na dança, alguma coisa assim, alguns elementos, Tá né? na nossa veia, né? Certo. Né? A gente vem dali também, né? E o interessante, tem uma curiosidade que eu acho, assim, que é esse cunho autobiográfico, que eu acho que é muito... É bem vivo, assim, é muito latente, né? E é uma literatura que pulsa um pouco mais, assim, eu acho. Claro, Me claro. toca muito. Então, eu vou por essas escolhas. Eu vou pelas escolhas daquilo que de fato me toca, porque quando você faz uma leitura na rádio, é um pouco essa sensação, essa emoção que você sente ao ler, que você precisa, na verdade, transmitir, se a ideia é a difusão da literatura e da leitura, né? Então, eu preciso estar gostando muito de ler aquilo, né? Então, as escolhas vão um pouco por aí. Né? Tem sido assim, eu estou bem feliz de voltar, né? Agora fez um mês que eu estou de volta à rádio. Adoro a Rádio Com, acho um espaço maravilhoso. E adoro aqueles companheiros todos lá. Democrático, que traz todas aquelas vozes que geralmente não são ouvidas, né? Ficam É um naquela... espaço verdadeiro de discussão, Exatamente, né? e o nosso Quindim Cultural fecha com essa proposta que a Rádio Com tem e proporciona todos os nossos artistas e colegas e companheiros da cena cultural a se expressarem, a mostrar seu trabalho, e a gente está sempre, né, tentando se unir para que isso aconteça, né, que isso não se perca, né, Ju, que isso, ao contrário, se propague cada vez mais. Que cresça mesmo. Eu agradeço, viu, o espaço do Quindim Cultural para poder falar um pouquinho do trabalho. Né? Desejo assim sucesso para vocês, né? Que vocês sigam aí divulgando mesmo toda a arte e cultura que Pelotas tem e muito, né? Tem uma efervescência muito grande. É isso, querido. Obrigada. É isso aí. Não, só para a gente acabar, Ju, dá os teus contatos para os nossos internautas te procurarem no Facebook, e-mail. Face é o Junelise mesmo, me acha por ali, né? Eu tenho uma página do Radiola Literário também, Sim. e também tem uma página do Coisa de Vó, né? Então, ali no Face a gente está por ali. Eu tenho um blog que agora eu estou voltando novamente, e já é um blog mais antigo, ele é de 2009, que é o Memória Culinária.blogspot.com. Também Que quem entrar bacana. lá tem muito texto, tem muita receita, tem muita coisa ali. Então, também é um bom lugar para me encontrar. Então, muito obrigado, então, Ju, por nos atender aqui o nosso Quindim Cultural, e a gente se encontra em uma outra oportunidade com mais um grande entrevistado, um colega, um amigo da cena cultural, que sempre, com certeza, vai contribuir com o nosso Quindim Cultural e com, obviamente, com a cultura de Pelotas. Até uma próxima, então, pessoal.